Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Glória a Deus que estamos juntos na graça do Senhor Jesus. E na meditação de hoje vamos para Mateus 9. Vamos ler versículos 1 a 8 de Mateus 9, que fala que Jesus curou um paralítico. Vamos ver aí essa passagem e vamos tirar dela as riquezas deste dia. Vamos lá. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando? Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Amém. Então, aí falando da cura desse paralítico, medite em algumas coisas interessantes. Jesus curou esse paralítico, que havia chegado, mas numa maca, carregado. Ele saiu carregando a maca. Olha a autoridade de Jesus. E quando terminou tudo, quando esse homem saiu e o povo ficou extasiado com aquele acontecimento, o versículo número 8 diz assim, vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Então fica muitíssimo claro que Deus havia dado essa autoridade não a Jesus, não a Jesus, aos homens, Isso a gente presta atenção porque as pessoas acreditam que Jesus fazia milagres, Jesus curava doentes, Jesus fez, Jesus expulsou demônios, Jesus curou. Mas diz aqui que Deus deu essa autoridade aos homens. Deu essa autoridade aos homens. E não diz que ele deu autoridade aos homens que estavam perto de Jesus. Não diz que ele deu autoridade aos homens que viveram no primeiro século. Não diz isso. Diz que ele deu essa autoridade aos homens. Portanto, hoje, em pleno século 21, os homens têm essa autoridade. Homens têm essa autoridade. Homens. Não é necessário um anjo descer. Homens têm essa autoridade.
Portanto, com certeza, homens curam homens, pela autoridade que Deus lhes deu. E essa autoridade está no nome de Jesus. Atos 1,8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder. Poder. O Espírito Santo é poder na nossa vida. E a doença sai em retirada mesmo. O mar ouve a voz de Jesus. O vento ouve a voz de Jesus. Uma árvore ouve a voz de Jesus. O sol ouve a voz de um homem. Que homem? Josué. Josué. O sol ouve uma oração de um homem. Que homem? O rei Ezequias. A lua ouve a voz de um homem. Que homem? Josué. Josué. E o mar vermelho se abre pelo comando da voz de um homem, Moisés. O rio Jordão se abre pelo comando da voz de um homem. Que homem? Josué. O rio Jordão se abre pelo comando da voz de um homem. Que homem? Elias. O rio Jordão se abre e se seca pelo comando da voz de um homem. Que homem? Eliseu. Eu quero te dizer que o Senhor é poderoso, que o Senhor é todo poderoso. Ele não é só o Criador dos céus e da terra, Ele cuida de nós. Essa enfermidade que você diz, eu tenho uma doença, pare com isso. Parece que você está tomando posse de uma doença, uma enfermidade. Caia por terra essa doença na sua vida, amigo. Caia por terra isso. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos, imaginamos, ou sonhamos, ou pensamos, ou falamos. A Bíblia afirma isso. Ele faz infinitamente mais do que eu possa imaginar. E eu quero te dizer, meu pensamento, minha imaginação é infinita. Imagina então Deus como que Ele não é. O Senhor Jesus recebeu esses homens. Ele entrou no barco, atravessou, foi para a sua cidade. E esse homem chegou e se apresentou. E Jesus disse: meu filho, tenha bom ânimo. Eu perdoo seus pecados estão perdoados. Mas quando ele disse isso, passou na mente dos religiosos, os mestres da lei, aqueles religiosos fanáticos, que não abriam direito para mais ninguém. Eles eram donos do pedaço. Eles colocavam Deus dentro de um quadradinho. No Espírito Santo eles nem conheciam. Jesus eles não aceitavam, mas eles colocavam Deus dentro de um quadradinho, e era daquele jeito, não poderia sair daquilo ali. Eles ficaram pensando mal de Jesus, pensando que Jesus estava blasfemando, porque Jesus estava perdoando pecados. Jesus, aquele que veio morrer na cruz do Calvário por causa do nosso pecado. E esses homens estão maquinando besteira, bobagem, achando que Jesus está blasfemando. Ah, que corações duros, não? Ah, que corações duros, endurecidos, empedernidos, corações de pedra. Nem de pedra, de aço, de bronze, melhor dizendo, corações de bronze. Jesus conhecia os pensamentos deles. E Jesus diz: por que é que vocês estão pensando maldosamente no seu coração?
essas coisas. Qual que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se e ande? Qual que você acha que é mais fácil dizer? Que diferença faz? Um não é mais fácil do que o outro. Estão perdoados os seus pecados? Levante-se e ande. Qual que é mais fácil dizer? Jesus perguntou para eles. Mas ninguém respondia. Ninguém disse nada. Aí Jesus disse, mas para que vocês me conheçam, para que vocês me conheçam, eu digo para este homem, homem, levante-se, pegue a sua maca e vai para casa. Vá para casa. O povo ficou entusiasmado. O povo ficou vibrando. Aquela multidão vibrou, glorificou a Deus, porque Deus tinha dado essa autoridade a homens, aos homens. Mas as autoridades que haviam colocado Deus num quadradinho bem pequenininho, essas autoridades ficaram remoendo de ódio, porque eles não tinham autoridade alguma. E Jesus, que não era ninguém, havia nascido numa manjedoura, filho de José e Maria, filho do Zé e da Maria ali, ó. A gente conhece a família dele, a gente conhece a história dele. Ele nasceu ali em Belém. É Jesus. Eles não. Eles eram da linhagem sacerdotal, filhos de Levi, da linhagem de Arão, linhagem sacerdotal, passando de pai para filho. E Jesus? Jesus era da tribo de Judá. Jesus não tinha nada com a linhagem sacerdotal. E Jesus saía pondo debaixo do braço todos os sacerdotes, todos os escribas, os fariseus, os homens da lei, os anciãos, todos. Então gerava neles uma inveja de morte, uma raiva de morte. Mas eu quero te dizer que Jesus enfrentou tudo isso para dizer para todos nós: eu sou aquele que sara as suas doenças. Eu sou aquele que é o bálsamo, que tira as dores do seu corpo, da sua alma, da sua mente, do seu espírito. Eu sou aquele que é a solução para a sua vida. Glória a Deus, porque Jesus veio. E essa autoridade ficou na igreja de Jesus, mas não na religião, na vida de homens santos. Por isso a gente precisa estar seguindo homens santos. Por que você vive pulando de galho em galho? Por quê? O que está acontecendo com você? Nós precisamos nos firmar e ir até o fim. Nós precisamos ter mais firmeza, porque nós servimos a Jesus. A Jesus, não a religião, não os nossos desejos e interesses. O Senhor Jesus ouve a nossa oração, o nosso pedido, e Ele responde. Que Ele te abençoe agora. Com certeza você tem muita coisa para falar com Ele. Separe tempo para Ele, dia a dia. Grandes coisas acontecerão na sua vida, eu profetizo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz. A gente se vê no próximo programa e juntos estaremos. Até lá. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o meu
abismo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.